TV Câmara, 10 anos da TV do Povo de Natal. Olá, começando mais um programa de hoje, direto ao ponto. E o assunto de hoje é sobre família. Nada melhor do que uma família harmônica, em que os membros se compreendam, se entendam e se amem. Na verdade, a família é a nossa base, é o nosso porto seguro, mas quando existem problemas, também é capaz de desestruturar a nossa vida, não é verdade? Por isso, hoje o assunto são conflitos familiares e as técnicas de psicologia que colaboram para que esses conflitos sejam sanados, sejam minimizados. Com a gente hoje o psicólogo Carlos Henrique Souza Cruz. Tudo bem, Carlos Henrique? Olá, tudo bem. Então vamos lá. Primeiro eu queria saber no seu consultório, quais são as demandas relacionadas aos conflitos familiares mais frequentes que você tem observado? Basicamente, falta de comunicação. E depois, em segundo lugar, o que eu tenho observado é que existe uma tendência muito grande a responsabilizar o outro pelas suas próprias dificuldades. Então, esses dois eixos, assim, essas duas frentes, é que acabam fazendo com que o casal não consiga resolver os seus conflitos internos. Porque, afinal de contas, toda família tem conflitos, né? Os conflitos são normais, né? De divergir em algum ponto de vista, com certeza é normal e até construtivo. Mas nessa questão da falta de comunicação, seria mais entre o casal ou entre pais e filhos? O que você observa ali? E qual ponto dessa falta de comunicação chama mais atenção? Quando eu digo falta de comunicação, na realidade são problemas na comunicação, né? Ou seja, às vezes uma pessoa, um membro da família, ele comunica alguma coisa, mas essa comunicação é recebida de uma outra forma, com outro signo por a pessoa que recebe. Então, essa falta, ou esses ruídos na comunicação, acabam interferindo muito na dinâmica, uma dinâmica mais salutar dentro da família. Não só entre casais, marido e mulher, mas entre filhos também, né? Entre pais e filhos. Pois é, isso acontece principalmente com homens e mulheres, né? A gente sabe que a gente como mulher fala alguma coisa e o companheiro, a gente fala A, o companheiro entende B, até por essa questão do gênero mesmo, de ter algumas especificidades do próprio gênero. Isso é comum também? Você observa lá na clínica? Sim, é comum, é muito comum, né? Não é raro, né, que um casal que esteja fazendo terapia, eles comecem muito dizendo que a culpa é do outro, porque eles são daquela forma, né? Aí a terapia, a tendência é que a terapia evolua e chega um certo momento que eles começam a admitir que a culpa não é do outro, mas a responsabilidade é de ambos, porque uma relação é algo que é construído, que é tecido de comum acordo, né? Ninguém se relaciona com o outro sem que esse outro interfira também nessa postura que a pessoa está tendo. Então a relação ela é dinâmica, ela está sempre se movendo, ora para um lado, ora para o outro, ela tem momentos de estabilidade e daqui a pouco alguma coisa que um provoca ou uma situação externa também vem acometer o casal que faz com que essa paz termine e eles começam a ter que empreender novos mecanismos para a superação dos problemas. E não é assim mesmo, Tassiane, que a vida é, né? A gente nunca está satisfeito quando está tudo muito bem, né? Quando está tudo muito bem, a gente arruma alguma coisa para dar uma emoção. Para dar uma emoção, para esquentar a relação, né? Pois é, e daí o que acontece hoje que as pessoas não querem assumir a responsabilidade, né? Porque eu acho que culpa, e até Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, uma técnica que a gente vai falar já, que eu sou fã plena, número 1 dessa técnica, ele coloca da relatividade entre a culpa e a inocência, né? Então, mas hoje a gente vê que as pessoas têm muita dificuldade de assumir responsabilidades, por isso que elas acabam culpando os outros, né? Projetando no outro aquilo que elas não querem ver nelas e não lidando bem com essa questão da culpa e da inocência, ela acaba culpando o outro e isso talvez, aliás, isso é um grande motivo dessa dificuldade de comunicação também. Por que as pessoas não se responsabilizam, né? Em que implica se responsabilizar? Essa é uma questão antiga, muito antiga. Se você olhar dentro da nossa tradição judaico-cristã,
O que aconteceu lá, bem na nossa Gênese, né? No livro até de Gênesis, lá na Bíblia. Se a gente olhar dentro de uma visão mítica, né? Não uma visão literal, mas o que aconteceu? Eva come do fruto proibido, né? E depois quando... aliás, vamos lá começar de Adão, né? Adão come do fruto e responsabiliza quem? Quando lá o Deus Pai vai e pergunta para ele, mas por que você comeu desse fruto que eu falei para você não comer? O que ele disse? Foi a mulher que você me deu. Jogou a culpa nela, né? E ela, na mesma hora, foi a serpente. Então, essa questão de você transferir para o outro a responsabilidade dos seus atos, isso já está até nas nossas versões míticas. Porque é muito difícil a gente suportar o ônus dessa responsabilidade. E se a gente olhar as crianças também, é muito comum que elas comecem a colocar a culpa nos outros. Eu tenho 2 filhas e uma diz sempre que é a outra, né? E aí a gente não sei quem é que está falando a verdade, quem é que fez o quê. Porque é uma tendência nossa. Tem que haver um grau de pessoal, um grau de segurança muito grande. De maturidade. De maturidade, né? De segurança para que você assuma as consequências dos seus atos. Porque isso também não é fácil, né? Você poder chegar para o outro e dizer, olha, fui eu que fiz isso, eu assumo as consequências. Como você estava falando das próprias constelações, né? Quando um membro não assume a responsabilidade pelo seu ato, ele transfere para o outro. E muitas vezes até inconscientemente, não conscientemente, como eu estava falando. Mas muitas ações, por exemplo, né? Imaginemos uma criança, né? Que acaba se responsabilizando pelos seus pais, que seus pais são alcoólicos ou está em sistema privativo de liberdade, e ela começa a assumir aquela casa, começa a trabalhar para que os seus pais fiquem bem. Olha só a responsabilidade que essa criança começa a assumir. Ou seja, há uma transferência de uma responsabilidade e isso se torna extremamente traumático. Então, como os pais não conseguem assumir a responsabilidade pelo fato de ser pai e ser mãe, isso é transferido para a criança, essa responsabilidade. Em vez de o pai ou a mãe cuidar da criança, a criança passa a cuidar dos pais. E aí se inverte toda a dinâmica, esse fluxo do amor, né? A criança tem que receber cuidado, amparo dos pais, e não o contrário ela dá. Porque caso isso aconteça, isso vai ocasionar sobre ela, vai recair sobre ela um estado muito ruim para ela. Um peso que vai interferir em todo o sistema, né? Não só no sistema da família, mas também de outros sistemas que ela futuramente possa formar. Então vamos imaginar, essa criança fica adulta e ela vai poder, a tendência vai ser que ela repita um pouco esse modelo, né, de se sentir culpada, de se sentir responsabilizada pelas coisas. E muitas vezes ela não o é. Então, já que a gente já tocou no assunto da constelação familiar, vamos explicar um pouquinho o que seria a constelação. Carlos Henrique trouxe aqui uns bonequinhos e ele vai explicar para a gente o que é a constelação familiar, em que situações ela é sugerida, né, indicada, e ela pode ser feita, além de com bonecos, ela também pode ser feita com pessoas. Carlos Henrique, como é essa questão da constelação e o que é a sistêmica, né, que eu acredito que seja uma das técnicas, ou melhor, uma das teorias de psicologia que sejam mais eficazes nessa situação, nessas questões familiares, né? O que é a sistêmica, o que é a constelação familiar? Explica pra gente. Bem, a teoria sistêmica é uma teoria ampla que ela está também não só na psicologia, mas em outras áreas também do saber, e vai basicamente se pautar nessa conexão que nós possuímos uns com os outros e que na realidade são sistemas que governam a nossa vida, né? Então, e isso faz com que nós estejamos todos conectados, todos ligados de alguma forma a alguma outra pessoa. Isso nós podemos ver, por exemplo, né? Quando algo de muito trágico acontece com outro ser humano, mesmo que a gente não o conheça, a gente sente isso. Nós somos impactados por isso. Por quê? Porque nós estamos conectados dentro de um certo registro de humanidade.
Então, as pessoas morrem, ou as pessoas são assassinadas, ou há uma catástrofe, a gente se mobiliza, a gente sente, muitas pessoas choram, muitas pessoas têm inclusive pesadelos por conta disso. E agora você imagine dentro de um núcleo familiar, que é uma conexão muito mais privilegiada, ou seja, são vários os sistemas, né? O sistema primeiro que nós nascemos nele é o nosso núcleo familiar. Esse é um sistema de muita força, de muita ligação, de muita conexão. A partir daí a gente vai fazendo outros vínculos, outros sistemas que vão se enfraquecendo. Então, eu faço parte de uma determinada família, eu faço parte de um determinado município, de um bairro, de um estado, de uma nação. Então, quando você está fora do Brasil e você conhece, ou você encontra um brasileiro, você imediatamente vai falar com ele. As pessoas, você já deve ter tido esse tipo de experiência, né? Estão fora daqui e daqui a pouco escuta alguém falando em português e você imediatamente olha, você é brasileiro? Aí daqui a pouco começa um papo. Você é da onde? A conexão. Mas isso nós não fazemos aqui quando circulamos com outras pessoas nas ruas. Enfim, voltando para a família, né? Essa é uma conexão muito forte que nós estabelecemos uns com os outros. E essas famílias que também, de onde também nós somos oriundos, né? Essa minha família nuclear, ela não caiu de paraquedas, né? Uma outra, ou duas outras famílias fizeram essa minha família. E mais 4 outras famílias para trás, na segunda geração, também tem uma influência. Então essas influências familiares, elas vêm de outras gerações também. O que dentro da própria psicanálise chama-se de transmissão psíquica, mas dentro da teoria sistêmica é um outro tipo de transmissão, né? É um legado de uma série de coisas que nós recebemos dos nossos pais e dos nossos avós. Muitos desses legados são extremamente positivos, né? Que nos impulsiona para conquistas. Tanto é que a gente às vezes diz, né? Puxou a mãe, puxou o pai. O que é puxar a mãe e puxar o pai? É receber, através da identificação, esses legados que são às vezes bons e às vezes funestos. E nós não fazemos distinção, nós assumimos, nos apropriamos desses legados, quer sejam bons ou quer sejam funestos. Quando é bom, é ótimo, né? Mas quando são funestos, a gente se entristece, isso se torna um peso. E a constelação visa a um reequilíbrio familiar. E como é na prática, né? Pode ser feito com bonequinho, a gente trouxe aqui uns bonequinhos, mas também pode ser feito com pessoas. Eu já tive a oportunidade de participar como representante, né? Representando os bonequinhos, no caso, como pessoa, e também de ser constelada. E realmente é uma técnica muito, muito interessante. A gente começa a sentir o que as pessoas envolvidas ali estão sentindo, de uma maneira que a gente não consegue explicar, mas que a gente sente com muita precisão. Essa questão, né, dessa conexão que você fala, né, Tassiane, que é fantástica, porque nós não temos nenhuma explicação lógica, né, mas há explicações, né, de que essa conexão que nós temos, nós nos conectamos nesse outro lugar, energeticamente falando, né, e a partir daí nós captamos os sentimentos dessa pessoa. Então, na prática, como você perguntou, né, então vamos aqui para os bonequinhos. Os bonequinhos, eles representam, então vamos lá, né? Faz de conta que você vai constelar a sua família e aí eu pergunto para você o que você espera, ou o que você quer que a constelação ajude você. E aí você vai dizer, por exemplo, eu gostaria de trabalhar a minha relação com a minha mãe, ou com meu pai, enfim. Mas vamos lá, a gente sempre está falando da mãe, né? Sempre é ela. Sempre a mãe é culpada de tudo, né? Que dizem, não, a mãe não é culpada de tudo, não. Bem, mas vamos lá, você está trabalhando a sua mãe. Então, eu peço assim, escolha um bonequinho para representar sua mãe e um bonequinho para representar você. Aí pronto, você escolhe e eu peço, coloque um em relação ao outro, da maneira como você vê internamente. Pronto, daí a gente aí vai, você por exemplo, mais ou menos assim. Isso, mais ou menos assim. Aí você posiciona os dois. E aí eu peço para você, vá para o lugar da sua mãe. Mentalize-se lá naquele lugar. Como é que é esse lugar aí? Como é que você se sente nesse lugar? A partir daí você vai começar a perceber alguns sentimentos seus. E aí você vai começando a falar. E aí eu pergunto, você tem alguma coisa que você queira dizer desse lugar da sua mãe? E depois que você disser tudo, aí agora eu digo, vá para o lugar seu.
veja como você se sente aí, de frente para sua mãe, ou de lado, dependendo da maneira como você colocou. E tem alguma coisa que você queira dizer para ela? Que sentimento você está sentindo aí? E aí você vai experimentando algum sentimento. Aí às vezes as pessoas dizem, eu estou sentindo minhas mãos frias, tá me dando, meu corpo está ficando fraco, sem equilíbrio. E aí a gente vai entendendo um pouco essas situações. E a partir do momento que você coloca lá, há a possibilidade também de eu dizer, você quer mudar a posição de algum boneco? E aí, se você quiser, você pode botar para frente, para trás, para o lado. E a gente vai analisando as posições também. O que elas significam. O que elas significam e o quanto elas são cômodas para quem está sendo constelado, para o paciente. Algumas posições, elas são indicadoras de algum tipo de conflito ou de algum tipo de ocorrência daquela família. Né? Dependendo de como a pessoa está olhando, para onde está olhando, se está olhando para baixo, para cima, se uma está de frente para outra, se está de costa para outra. Todas as posições ela tem um indicador, mas a gente normalmente checa junto à pessoa como é que ela está se sentindo ali. Às vezes as pessoas querem sair do sistema porque aconteceu alguma coisa, então existe dentro da teoria sistêmica familiar, né, segundo Bert Helling, que foi o criador, um alemão, ele fala que nós todos temos o direito de pertencer a essa família. Eu já ia perguntar sobre esses fundamentos que regem a constelação familiar, só que a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta, que eu quero falar bem detalhado desses fundamentos básicos aí, que é bem interessante. A gente volta já. Nós somos os Químios e contamos com seu apoio para ajudar as crianças com câncer atendidas pelo GAC. Faça sua parte, doe. Juntos nós podemos vencer. GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Ligue 4006-6800 e saiba como participar. Tela de Justiça. As notícias jurídicas agora na sua TV Câmara Natal. Eu sou João Ferreira e apresento aqui o programa Tela de Justiça, que traz um resumo das principais notícias da semana e entrevista com aqueles que são destaques na área. O programa vai ao ar todos os sábados às 8 da noite e com reprise nas segundas às 9h30 da noite. Para interagir com a gente, o e-mail é contato@jurinews.com.br. Conto com a sua participação no Tela de Justiça. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Olá, eu sou Danilo Sá e apresento aqui na TV Câmara o programa Pensando Bem, que vai ao ar toda segunda-feira às 8h30 da noite, com reprise aos sábados no mesmo horário. Para entrar em contato conosco, o nosso e-mail é danilo.sa@folha.com ou você pode interagir também pelo Twitter, @DaniloSá. Espero por vocês. Espaço aberto pela TV Câmara para que o parlamentar apresente suas ideias e ações. As realizações e discursos da semana e a agenda dos trabalhos dos parlamentares para os próximos dias. Tudo isso você confere aqui no Com a Palavra o Vereador. Todo domingo às 8 horas da noite com reprises durante a semana. Acompanhe o mandato do seu vereador ou vereadora. Participe, TV Câmara, Canal 10. Aqui você tem o Legislativo Natalense em sua casa. Voltamos com Carlos Henrique Souza Cruz, psicólogo, que está falando para a gente sobre conflitos familiares e agora especificamente, a gente começou a falar no bloco anterior, sobre constelações familiares, uma técnica diferente da psicologia que ajuda muito nesses conflitos. E ela pode ser feita com bonecos, como a gente está trazendo aqui hoje, e com pessoas. Carlos, você, antes da gente falar dos fundamentos, só para frisar que, assim, com boneco isso é possível, mas com pessoas é da mesma forma, né? Esses bonecos, no caso, seriam representados por pessoas. Sim. E a pessoa que está sendo constelada, ela vai falar o conflito dela e convidar
essas pessoas para participar da constelação? Sim, quando a constelação é feita com pessoas, normalmente eu faço um grupo que já está acostumado com esse tipo de trabalho, que está afinado com isso, né, dentro dos caráteres de respeito, de tolerância, de sensibilidade, de sigilo, inclusive, normalmente os alunos meus ou pessoas que já estão em processo terapêutico. Então, o que acontece é que a pessoa que vai ser constelada, ela escolhe dentre os participantes, aquele ou aquela que vai representar a si própria, mãe, pai, filhos, namorado, qualquer pessoa que queira, né? E a partir daí, as pessoas que estão representando, elas vão sentir alguma coisa relacionada àquele lugar que ela foi colocada, né? Aquele conflito. Aquele conflito. Então, já aconteceu casos assim de pessoas que tiveram infarto, que o representante, que nem conhecia, começou a sentir uma dor aqui no braço, né? E aí eu perguntei, a pessoa teve um infarto e houve a confirmação. E vários outros indícios, e sem as pessoas sequer se conhecerem umas às outras, né? O que é muito fascinante. É muito impressionante. Realmente, só quem participa, quem atua como representante pode dizer de como você realmente sente aquilo que está ali. E em alguns casos você já fez a constelação com alguém e logo em seguida já houve algumas ligações falando que aquele conflito já tinha sido mexido no mínimo, né? Não totalmente resolvido talvez, mas isso já aconteceu, né? Já aconteceu. Aquele caso que a mãe ligou. Exatamente no momento onde a gente estava procedendo a constelação, depois participantes ligam, entram em contato, que naquele exato momento as pessoas já estavam sentindo alguma coisa. E eles falam, que esses participantes, esses membros da família dizem, o que estava acontecendo? Porque eu senti isso e aquilo. Outros ligam, olha, a minha mãe nunca veio aqui em casa e agora ela veio hoje, já tem anos que ela não vem e depois desse nosso trabalho ela entrou em contato. E vários outros relatos de situações que equilibram, que esses emaranhados familiares eles começam a ser dissolvidos. Uma coisa também que é importante falar, podemos até começar a falar desse pertencimento, né? Uma das regras ou dos fundamentos das constelações familiares é o pertencimento. Então, todos têm direito ao pertencimento, ou seja, ninguém pode ser excluído da família. Então, se alguém for excluído, ou alguém do grupo, possivelmente numa próxima geração, vai fazer alusão através de um sintoma daquele membro que foi excluído. Vai tentar compensar de alguma forma aquele membro. Bert Hellinger, no livro dele, ele cita, né, de uma mãe que no tempo da guerra ela teve que se prostituir para poder cuidar dos filhos. E por conta disso ela foi rejeitada, excluída da família. E o que aconteceu? Na geração seguinte, a neta, né, dessa mulher começou também a ter comportamentos de prostituição. Então, quando foi feita a constelação, apareceu essa avó que tinha sido prostituída e que foi rejeitada. Aí o que se fez? Retomou essa avó e incluiu novamente ela no sistema. Isso a gente faz simbolicamente ali. A gente traz a pessoa, coloca ela de frente para todos os membros da família e ela tem algumas falas, ela vai dizer para esses membros também vão acolher, recebê-las novamente. E aí o sistema é como se alivia quando um membro ele é recolocado. Isso acontece também com natimortos, isso que abortos, abortados, natimortos, assassinos, pessoas que foram excluídas talvez por problemas mentais. Problemas mentais também, isso tudo acontece. Não é uma regra do sistema, família, que ninguém pode ser excluído. Ninguém pode ser excluído. Uma outra regra é da precedência, né, que é até um pouco criticado por algumas pessoas, porque Bert Hellinger coloca que há uma prioridade, né? Então, há uma prioridade. Os filhos que chegaram primeiro têm precedência sobre os demais, né? Os casamentos que os mais recentes têm precedência sobre os anteriores. Então, às vezes, o que acontece muito é isso. Os casamentos ainda estão lá. O casamento não findou aqui, já tem outro casamento. Não dá certo. Com certeza vai ter um emaranhamento. Vai ter um emaranhamento. Então, aí o que acontece? A pessoa tem que ir lá, se despedir da outra, agradecer,
honrar essa relação para depois estar livre para um outro relacionamento. Essa despedida, essa reconciliação, claro, feita dentro do contexto da constelação familiar, no contexto terapêutico, né? Isso, com os representantes. As pessoas não estão participando. Exatamente, porque é lógico que isso num conflito familiar às vezes nem sempre é possível, por isso que existe essa técnica que ajuda nessa reconciliação, né? Essa história da hierarquia é meio complicada, assim, eu acho, também pela nossa cultura, né? A gente não está muito acostumada na cultura ocidental de que quem veio antes tem precedência e ponto. Né? Na verdade, a gente está numa cultura que valoriza os mais jovens, né? Sim, mas na própria constelação já fiz alguns testes, né, para testar um pouco isso, porque tem uma ordem, né, uma sequência dos filhos, o lugar que a mulher fica e o lugar que o homem fica ao lado dela. Então, aí normalmente o que eu faço? Pego a mulher, coloco de um lado e pergunto como ela está se sentindo. E coloco do outro e pergunto qual é o melhor. O lugar que ela fica melhor, e segundo Bert Helling, 96 a 98% dos casos, é ela ficar do lado esquerdo do homem. Né? E a gente pode ver no casamento, quando entra na igreja, de que lado a mulher entra. Por quê? Não existe uma explicação, mas o que acontece é que elas se sentem melhor daquele lado e o homem também. Né? Então a gente vai testando os lugares das pessoas. E a constelação termina quando todos os membros, os representantes, se sentem bem, tranquilos naquele lugar. E uma outra coisa... O outro fundamento seria qual? Além do pertencimento da... Do amor, né? Do fluxo do amor. Do fluxo do amor. Os pais dão e os filhos recebem. Esse é o fluxo do amor. O fluxo do dar e receber. Do dar e receber. Os filhos não podem dar para os pais, porque senão, segundo a teoria, é uma arrogância. Né? Porque os filhos não podem dar amor para os pais. Os pais é que devem dar amor para os filhos. E os filhos recebem isso, porque isso é estruturante. Os filhos não têm como estruturar os pais. Então, no momento que os filhos querem retribuir isso para os pais, eles acabam interferindo no sistema? Sim, só na velhice que aí eles podem cuidar dos pais. Sim. Mas enquanto crianças, não. Não tem como. Mas esse cuidar dos pais também não seria fazer o papel deles, né? Porque, inclusive, na velhice também pode acontecer também essa troca de papéis. Porque na velhice, o que acontece? Os filhos passam a cuidar dos pais, né? Passam a cuidar porque eles ficam velhos, né? Mas enquanto crianças, os filhos não têm como cuidar dos pais, se responsabilizarem por eles. Né? Cuidar no sentido de se preocupar. Vários clientes, às vezes, eu já tive que iam pegar os pais na sarjeta. Meninas cuidavam de casa, cozinhava, lavava, passava. Ainda crianças. Subia em tapumes para poder cozinhar, de tão pequena que era. Mas os filhos têm que devolver para quem, então? Eles recebem dos pais, eles tomam dos pais. E eles dão para os próximos filhos, né? Para a próxima geração. Sim. E quem não quiser ter filho, para a vida, para o trabalho. Para a vida, para as pessoas, para os amigos. Né? Porque esse amor que os filhos recebem... O que não dá para reter, né? Porque o que é o amor? O amor é energia eros. É a energia da criação, do florescimento, da vida. Então, quem é que dá para os filhos? Os pais. Então, as crianças se alimentam não só de leite e de comida, mas se alimentam também do amor. E depois que elas estão abastecidas, elas se tornam capazes de também poder fazer com que esse amor se espalhe. Passando adiante para os seus filhos e para a vida. Sim. É muito interessante, né, esse conceito. E outra coisa que eu acho muito interessante na constelação é essa possibilidade da gente visualizar o conflito. Sim. Que nem sempre em outra técnica psicológica a gente consegue ver. Então, essa possibilidade de ver faz a diferença? O que essa condição de você olhar para o problema e estar apto para, né, faz a diferença em termos dessa conquista desse equilíbrio? Acho que são duas coisas, né? Porque é muito impactante quando você percebe aquilo ali, voltando a dizer, né? As pessoas não se conhecem, elas estão representando papéis, como se fosse num psicodrama, um pouco psicodrama, e depois a própria pessoa que montou a sua constelação, ela ratifica tudo aquilo que aconteceu. E vários relatos dizem, é assim mesmo que minha mãe faz, é assim mesmo que minha filha faz. É igualzinho, eu estava vendo ele aqui. Como? Esse olhar faz diferença no processo terapêutico? Sim, faz diferença. Deixa eu te falar, as constelações, para deixar claro também, não é uma terapia, né? É uma intervenção, é uma técnica. Então faz uma diferença muito grande, porque a constelação é como se você mexesse
nesse sistema. É como se você jogasse uma pedra no meio do lago. E aí você possibilitasse que essas ondas se espalhem do início, do meio do lago para as margens. Ou seja, cria-se um movimento sistêmico dentro dessa família. E isso, segundo Bert Helling, pode durar até 9 meses, essa intervenção. Uma constelação, pessoas já dão um relato de meses depois, 6 meses, ainda continuar acontecendo mudança. Repercutindo. Né? Muito interessante. Carlos Henrique, me diga uma coisa, na questão do judiciário, né, na área da família, você acha que esse conceito, ou esse conceito da constelação, os conceitos que Bert Hellinger propõe da sistêmica, fariam a diferença no nosso jurídico? O que você acha? Eu acho que seria uma ferramenta interessantíssima. Inclusive, uma amiga minha, que até ela é tradutora, a Mazé, do Rio de Janeiro, ela, quando eu fiz a minha formação, ela foi a tradutora dos meus mestres, e ela, da última vez que ela esteve aqui em Natal, ela me falou que havia um juiz aqui na Paraíba que estava fazendo com crianças em situação de vulnerabilidade social e estava logrando muito êxito. Ela ficou de me mandar o nome desse juiz, mas ainda não posso dar para vocês, caros telespectadores. Mas eu ainda prometo que eu conseguirei o nome dele para parabenizá-lo. Né? Então, eu já posso te dizer que existe pessoas dentro do jurídico fazendo isso. Ok, Carlos Henrique. Bom, a gente está terminando o nosso programa e antes de acabar eu queria convidar você, se você quiser participar, com sugestões de temas, com perguntas, você pode mandar um e-mail para programa@hotmail.com, está aparecendo aqui na tela, com a sua sugestão e a gente vai tentar colocar em prática aqui no programa com certeza. Também a gente vai deixar os contatos de Carlos Henrique no Facebook, que é o ArtPC, ele tem uma fanpage lá, e também o site artpc.com.br. E Carlos Henrique, para encerrar, você tem alguma constelação para quem quiser conhecer, alguma coisa agendada? Vai ter alguma constelação esse ano ainda? Constelação com pessoas, né? Que é digamos assim, o carro-chefe mais interessante de se ver, porque com bonecos eu acredito que tenha sempre na sua clínica. Com pessoas, tem alguma coisa agendada? Olha, no momento ainda não tem agendado não, mas eu acredito que até o final do ano eu faça mais uma constelação. E quem tiver interesse pode entrar em contato pelo telefone 3302-0158 e deixar seu nome e e-mail, que aí quando, havendo a próxima oportunidade, eu entro em contato. Tá ótimo, eu agradeço muito sua presença. E agradeço vocês também aí de casa por terem prestigiado a gente. E a gente se encontra semana que vem. Até lá. Boa semana. Tchau. TV Câmara. 10 anos da TV do Povo de Natal.